diz que à noite ouviam certos barulhos que amedrontavam e voltavam para casa aterrorizados. Alguns acreditam, outros não, depende do tamanho do susto de cada pescador. Ele subiu, daí uns 5 minutos ele desceu apavorado, contando o que tinha visto, que era para todo mundo ir olhar. E aí ele disse, olha, também é o formato de uma cobra muito grande. Cada pescador tem uma história, uma lenda para contar sobre o dito bicho, o minhocão. Essa história do minhocão é uma história que eu ouço desde a minha infância, né? Desde criança. Vizinhos nossos que moravam aqui próximo de casa contavam histórias que iam fazer pescarias e levavam lá seus apetrechos, seu material de pesca. Saíam na sexta-feira para voltar no domingo à noite, mas em vários momentos eles saíram na sexta e no sábado retornaram apavorados com o que tinham visto e ouvido lá, né? Coisas assim de sair, pegar as petrechas que estavam ali fora e deixar tudo, material de pesca no rio e coisa, porque tá o apavoramento deles, né? Mas a gente foi crescendo e tal, muitos falavam, dizia isso é história do pescador. A história do minhocão se funde com o início do povoamento de Espumoso, onde o próprio nome da cidade diz que ele era formado por castelos cônicos espumantes, né? E tinha uma cachoeira muito frondosa e dava aquelas espumas. E junto a isso existia o Poço do Pançudo. E as mães, as avós tinham medo que a gurizada fosse até o poço e medo de fazer folia demais, né? Ou até morrer afogado. Aí dizem que foi inventado na época dos ancestrais para dizer, não vá lá meu filho que lá tem um monstro, vai engolir você. E essa lenda foi crescendo através dos tempos no imaginário popular. Certa noite a gente ouviu, a minha tia tinha um cachorrinho aqui muito feroz, muito brabo, e a gente ouviu aquela barulheira, aquela de cachorro, cães brabo, e eu também tinha uns 4 ou 5, mas os meus eles tinham aquele medo, né, faziam barulho, latiam tudo, mas não chegavam, não avançavam. Em contrapartida da tia que era uma fera. Aquilo de tão brabo que ficou, chegou a estourar a corrente, o distorcedor, e foi em direção àquele barulho, nas folhas de eucalipto seca, né? E ali, o cachorrinho da tia simplesmente foi pego por um animal e foi em direção ao rio. A gente ouvia aquele barulho do bichinho como que entrando água na boca, e assim foi. Por 2 ou 3 vezes eu ouvi aquele barulho e sumiu, desapareceu. No dia seguinte a tia achou falta e pediu se nós ouvimos aquela barulheira e o cachorrinho dela sumiu. Daí um pouco veio um amigo nosso aqui no meu estabelecimento, no meu trabalho, e aí eu contei a história para ele. E ele, como já tinha morado no Mato Grosso, tudo e tal, ele disse, olha, de repente é uma cobra. E daí ele me pediu para me mostrar para que direção eles foram, que entraram, que foram indo, né, que eu ouvia o barulho. E chegando à margem do rio, a gente avistou direitinho aquele amassamento no barro. Aí ele disse, olha, pode ter certeza que isso aqui é uma coisa de cobra. Certamente ela deve ter pego o bicho e entrado para o rio. Meu colega, o Tadeu, tinha subido na parte de cima do moinho para desligar o maquinário, né, que íamos parar. E daí ele subiu e olhou, a gente tem o costume de sempre quando sobe, porque é um visual bonito, né, e foi ali que ele avistou, da janela que fica no alto ali, avistou aquele bicho, aquela coisa dentro do rio, e aí ele chamou nós, apavorado, contando o que tinha visto, que era para todo mundo ir olhar, né, e tal, e realmente fomos lá ver, e era aquele bicho dentro da água, mesmo que saía o quê? 1,5 metro para cima da água, né, a superfície. E ali ainda no momento aí aglomerou gente, veio todo o pessoal aqui, os vizinhos aqui de trabalho, tudo, e aquela gritaria, aquela barulheira de gente, né, e que é aquilo, e a cobra, né, e ela se virou para o nosso lado. Então aí que deu para ver bem o formato de um remo mesmo, né, assim, a cabeça dela. E ficou um certo tempo ali, né, parada. E dado um momento ela se virou do local para onde ela vinha vindo, que ela estava subindo, se voltou da onde ela veio e desceu o rio abaixo de novo.
Era uma cobra grande, calculo eu de uns 5 a 6 metros. Muitos acham que é uma mentira, que é uma patranha, né? Que é uma história contada de pescador. Porém, a história do minhocão ela persiste até hoje porque justamente o encanto e a magia dá porque ninguém consegue provar, ninguém conseguiu uma prova documental. Eu sou como São Tomé, ver para crer, né? Mas a partir desse momento que eu tive essa oportunidade de ver que ela apareceu, eu passei a acreditar mais. Muita gente daqui de Espumoso e região foram para Mato Grosso já, e já ouvi histórias também de gente que trouxe filhotes de lá, cobras pequenas, e trouxeram para cá. Vai que de repente alguém assim tenha largado por ali, né? Não quisesse mais, ou isso, aquilo, e os bichinhos estão se proliferando, né? É um começo e não tem um fim da história. Eu acho que é isso que move o ser humano. É essa questão da intuição, da imaginação, de você querer acreditar em algo que você não consegue tocar. Isso aí mexe muito com o sentimento das pessoas. Eu acredito que existe algo diferente no rio, sim. Mas a forma pode ser cabeça de cavalo, pode ser uma serpente que gospe fogo, pode ser um irara, pode ser uma oriranha, pode ser um galho de árvore. Enfim, fica no imaginário de cada um. Uns vão dar risada, achar que não existe, outros vão dizer, opa, realmente existe porque eu já presenciei, já levei um susto no rio. Agora, o que de estranho há no rio, fica uma interrogação. Eu acho que a magia disso é uma grande interrogação na cabeça das pessoas.